Olá, eu sou a Vanessa e esse é o canal da Lepierre Arte Chocolate. E no vídeo de hoje eu vou ensinar para vocês a fazer esses mini ovos de Páscoa que fazem o maior sucesso. Eu vou ensinar alguns dos recheios que mais saem aqui da minha cozinha. Fica ligadinho que tem várias dicas para vocês aprenderem. Então vamos lá para o nosso vídeo? Agora nós vamos fazer dois recheios. Com essa base, nós vamos fazer o recheio de ninho, mousse de ninho e o recheio de mousse de sonho de valsa. Então, para esses recheios, vamos precisar de uma lata de leite condensado, a mesma medida da lata de leite, uma colher de amido de milho, uma xícara de leite em pó e mais ou menos meia xícara de creme de amendoim, tá? E aí, eu vou pegar o amido de milho e eu vou dissolver ele todinho aqui no leite, tá? A quantidade parece grande, mas não fica com gosto de amido, fica muito gostoso. Então, eu vou dissolver. Ah, eu esqueci de falar, a gente vai precisar também de uma colherzinha de manteiga. A gente vai dissolver ele bem no leite, todo o amido. E aí, numa panela, eu vou colocar a minha manteiga. A gente vai colocar esse leite. A gente não vai colocar todo o leite. Eu vou deixar um pouquinho de leite com amido no copo. Caso eu precise novamente colocar isso na hora que o recheio começar a ferver, para ele engrossar. E o leite condensado, tá? A gente vai fazer uma receita e eu vou colocar aqui na descrição certinho as quantidades em gramas, para vocês saberem em todas as informações, tá bom? Aí eu vou misturar antes de colocar no fogo, para depois a gente ir com esse recheio no fogo. Agora, o recheio tá no fogo. Aí eu precisei trocar de panela, porque eu me distraí com a filmagem e acabou queimando o fundo da outra panela, e eu troquei por um pouquinho mais grosso. E aí, basicamente, o recheio a gente tem que ir mexendo sempre para não grudar nem no fundo nem nas laterais e aguardar ficar bem grosso. Ele vai ficar assim, ó, neste ponto, tá vendo? Você passa a espátula e ele cai em blocos. E aí, eu vou colocar o meu recheio, a minha base, porque esse não é o recheio pronto, é só a base. Vou colocar ele num prato, para que ele esfrie, forme. E para não criar nenhuma pelotinha, eu vou colocar um plástico por cima encostado no recheio e deixar esfriar. 2 horas no mínimo. Agora, na batedeira, ó, o meu recheio já está frio. Aí, agora, eu vou pegar aqui, vendo meu recheio, e vou colocar na minha batedeira para bater esse recheio junto com o leite em pó. Eu gosto de usar aquele leite em pó bem famoso, tá? Porque o sabor dá uma super diferença. Tem alguns leite em pó que ficam bem gostosos, mas aquele famoso não tem para ninguém. Com certeza é o que fica melhor, tá? E aí, para você garantir a qualidade do seu produto, o ideal é usar ele, tá? E aí, eu vou bater esse meu creme. Não, ele não precisa estar gelado, ele só precisa estar frio. Vou colocar aqui para bater, junto com o leite em pó. E aí, aqui eu vou colocar ele para bater mais ou menos uns 5 minutos, 6 minutos em velocidade máxima, para deixar esse creme bem aerado. Segredinho, eu coloco um pouquinho, mais ou menos umas 10 gramas de emulsificante para sorvete, tá? Essa quantidade, ela não deixa gosto e ela deixa o creme muito gostoso, muito aerado, e ele fica super leve. E aí, depois que eu coloco o emulsificante, bater minutos em velocidade alta para aerar essa massa, tá? E aí, fica um creme leve, muito gostoso. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender de fazer esse creme.
E é uma base que dá para fazer muitos outros recheios. Eu vou mostrar 2 recheios com essa base, mas dá para fazer muitos sabores incríveis. E aí, depois de você bater bastante, ele vai ficar nessa textura. Ele ainda tá bem cremoso, tá vendo? Que ele ainda tá bem líquido, mas é porque nós acabamos de bater. Com mais ou menos umas 8 horas de descanso, esse creme, ele fica super aerado e ele fica super consistente. Fica muito gostoso mesmo, tá? Aí, aqui, eu dividi esse creme em 2, porque a gente vai fazer creme de leite em pó. E para fazer o creme de sonho de valsa, a gente vai colocar a manteiga de amendoim dentro deste creme. Eu dividi o meu creme em 2 porções, porque eu vou fazer só esses ovinhos para mostrar para vocês, tá? Mas eu vou colocar a receita aqui na descrição para fazer bastante quando você for fazer a sua produção. E aí, a gente só vai acrescentar de amendoim e bater mais um pouco para misturar e incorporar toda essa manteiga de amendoim dentro do creme, que ela vai ajudar também ao creme ficar bem consistente, bem firme, tá? E dá um sabor incrível, fica muito parecido com o sonho de valsa. E aí, para dar aquele toque especial, né, eu vou colocar aqui amendoim picado, tá? Eu já compro ele dessa maneira, eu compro, e aí eu vou misturar com uma colher, né, delicadamente, porque eu não quero quebrar mais esses amendoim. Agora, nós vamos fazer mais um recheio. Esse é de beijinho. E para ele, nós vamos precisar de uma lata de leite condensado, coco ralado em flocos. Eu gosto de usar o coco ralado em flocos grosso, tá? Porque ele dá um sabor todo especial para o nosso recheio, dá um toque todo especial. E nós vamos precisar também de uma colher de margarina, tá? É uma colher pequena. Aqui eu vou colocar mais próximo para vocês verem o coco ralado que eu utilizo. Aí, nós vamos colocar todos esses ingredientes em uma panela de fundo grosso e colocar essa panela no fogo. Eu dou uma mexidinha antes de começar, iniciar o processo de fervura, e aí eu ligo o fogo e vou mexendo. Esse tipo de recheio, você não pode parar de mexer. Então, você vai mexendo até engrossar o recheio, tá? Ele fica assim, ó, bem grosso, caindo em blocos, tá? Quando você joga ele. Assim que ele tiver nessa consistência, você coloca ele em um prato para que ele esfrie completamente. Para facilitar, você coloca um plástico em cima desse recheio para não criar aquela pelinha, né? E conservar o seu recheio também, tá? Agora a gente vai fazer outro recheio que é maravilhoso, é o recheio de maçã. É um recheio novo que eu tô fazendo para os ovos de Páscoa. Para ele, nós vamos precisar de maçã picada, açúcar, amido de milho, o suco de uma laranja. Aqui eu estou utilizando laranja pera. Vamos utilizar também manteiga e canela. A manteiga e a canela é a gosto. Você pode pôr um pouco mais ou um pouco menos, de acordo com o seu gosto, tá bom? E aí, o primeiro processo, nós vamos pegar o amido e nós vamos dissolver ele todinho no suco de laranja. E eu já vou mexer bem e reservar, porque esse passo a gente vai utilizar no final do cozimento do doce de maçã. Mas eu já gosto de deixar separadinho e pronto. O restante dos ingredientes nós vamos colocar em uma panela, tá? Colocar tudo na panela, misturar bem e colocar no fogo para esse recheio começar a cozinhar, tá? É muito fácil, é muito rápido esse recheio. E ele fica delicioso também em torta de maçã, aquelas tortas estilo americanas. É um sucesso por aqui, tá? Aproveita, se inscreve no nosso canal e deixa o seu like. Aqui, o meu recheio, ele já tá no fogo. Então, eu vou mexendo ele, tá? De vez em quando, você pode dar uma mexidinha, mas você vai deixar esse recheio cozinhar.
ponto ideal dele é quando as maçãs já estão cozidas, mas elas ainda estão firmes, tá? Não pode estar aquela maçã desmanchando, ela tem que estar bem firminha. E aí, agora é deixar no fogo e vigiar, não pode deixar esse recheio sozinho, tá bom? Tem que vigiar, porque passa muito rápido do ponto. Aí, ó, o açúcar ele começa a caramelizar e nesse processo já vai cozinhando a maçã, tá bom? Aí aqui, ó, quando a maçã já tá bem cozida, a gente vai colocar o suco de laranja com o amido. A função do suco de laranja é dar uma quebrada naquele doce extremo do açúcar e da maçã. O suco de laranja tem essa função. E o amido faz com que esse caldinho, ele fique bem grosso e bem consistente. Por isso, ele é ideal para as tortas de maçã, essas do estilo americana mesmo, tá? Depois que tá pronto, você coloca o seu recheio em um recipiente que você consiga tampar também, tá? Você espera esfriar um pouquinho, tampa e... Agora, então, nós vamos pegar aqui para fazer as casquinhas. Então, aqui eu estou utilizando uma forma de 3 partes, tá? Então, tem as 2 partes de acetato e a parte do meio de silicone, que fica muito mais fácil pra gente retirar, né, a casquinha dos nossos mini ovos. Então, eu tô pegando aqui o meu chocolate, é um chocolate nobre, tá? Eu fiz a temperagem com ele. Então, ele tá aqui na temperatura ideal e eu vou colocando o chocolate nas minhas casquinhas. Eu vou colocando até a marca que tem na casquinha. Tá? Sempre passo um pouquinho, mas aí não tem problema, para que eu consiga fazer essas casquinhas perfeitas. Existem formas maiores que fazem uma quantidade maior, mas eu comprei essa aqui para mostrar para vocês como que eu faço, tá bom? E aí eu viro a forminha, aperto um pouquinho e aí eu coloco na geladeira por 5 minutinhos, tá? E aí, aqui até passou um pouquinho do tempo, que eu me distraí aqui, mas ó, ela fica bem clarinha, o chocolate, você percebe que ele tá soltando, ó. Você puxa aqui, ó, ele com bastante facilidade, às vezes não precisa nem fazer nada, só dá uma mexidinha e ela sai. Se ficar um pouquinho grudada, que nem essa, que ficou um pouquinho, é só você passar a mão, mas bem leve, tá? Que ela vai soltando. E ele sai inteirinho assim, olha, ele sai lindo, com brilho, tá? Sai perfeito esse chocolate. Como ele tava bem temperado, ele sai perfeito. E aí aqui ele já tá pronto pra gente utilizar. Eu gosto de rechear as casquinhas no dia seguinte. Então, eu sempre faço um dia antes e deixo ela descansando, porque o chocolate precisa desse descanso, tá? Aqui eu tô tirando a parte do acetato. Tá vendo? Olha como ele sai super fácil. Você não tem... não precisa nem ter contato aí, ó. Aqui eu não estou utilizando luvas, tá? Porque a gente tá fazendo esses ovinhos, eles são pra gente degustar. Mas o ideal é que você utilize luvas para não ficar nenhuma marca no chocolate, tá? Para colocar esses mini ovos, eu estou utilizando essas forminhas de mini cupcake. Elas são ideais, tá vendo? Olha, cabe o mini ovo certinho. Então, eu coloquei aqui os meus mini ovos todos em forminhas de mini cupcake. E os meus recheios, eu coloquei eles dentro de um saquinho, aqueles saquinhos mesmo que a gente embala pirulito, porque eu estou fazendo uma quantidade pequena. Se fosse muito, a gente usa o saco de confeitar. Mas aí eu coloquei aqui, tá vendo, no meu saquinho. E aí dá pra gente colocar os nossos recheios. Aqui eu coloquei o recheio de coco e coloquei um pouco de coco por cima, tá? Com a colherzinha eu tô ajustando. E aqui um pedaço do chocolate famoso, né? Que dá o nome ao nosso mini ovo. Tá, agora nós vamos fazer o próximo mini ovinho recheado, tá? Aqui eu estou recheando ele com brigadeiro, brigadeiro tradicional. Depois eu posto a receitinha para vocês, mas brigadeiro tradicional a gente faz, tá? Tinha um pouquinho aqui em casa. E sobre ele também eu estou colocando aquele chocolatinho
né, um cubinho daquele chocolate famoso que dá aquele sabor todo especial no nosso mini ovo, tá? Aqui eu tô colocando de novo o brigadeiro, porque o brigadeiro ele é super versátil, então ele faz vários sabores utilizando a mesma massa do brigadeiro. E aqui eu tô colocando um moranguinho. Eu gosto de colocar ele assim partido no meio, porque ele fica mais bonito, né? Quando a gente vê a parte de dentro. Nesse aqui eu tô colocando aqueles flocos de arroz. Então eu coloquei um pouquinho no fundo. Aí nós vamos utilizar novamente o brigadeiro, tá? E aí eu vou fazendo camada de brigadeiro, eu jogo os flocos para ele ficar super crocante. Se quiser colocar mais flocos para ficar mais crocante, vai ficar ainda mais saboroso esse mini ovo. E eles ficam perfeitos, são perfeita. E aqui o chocolatinho famoso para pôr em cima. Tá vendo? Olha que lindo que fica. Tá? Ai, é maravilhoso esses mini ovos, está fazendo o maior sucesso. Aqui, ó, eu tô colocando um recheio de... aquele recheio famoso, daquele bombonzinho redondinho, famoso, que a gente fez aqui, que tem os amendoins. Olha, que lindo, lindo, tá? Que eu tenho o recheio. Agora eu tô fazendo aqui o de leite em pó, e aí eu coloco o moranguinho também, que super combina, tá? Esse é o de maçã, então pra dar uma crocância no nosso recheio de maçã, eu coloco aquelas bolachinhas de amido picadinha, então eu coloco a bolachinha embaixo, coloco as maçãs, a caldinha de maçã, tá? Esse ovo é muito gostoso. Esse creminho, essa caldinha de maçã é um espetáculo. E é super diferente, né? É bom pra gente inovar no cardápio, alguma coisa de diferente. Nessa época de pandemia, tá? É muito importante. Então, coloquei mais uns biscoitinhos pra dar uma crocância. E por último, nós vamos fazer agora o ovinho, colocando aqui, ó, o brigadeiro. Gente, o brigadeiro é o mais versátil, o mais fácil da gente trabalhar. A gente pode trabalhar muitos recheios com o brigadeiro. Você pode ter uma variedade aí. E aí, do outro lado, eu tô colocando o beijinho, né? O brigadeiro feito de coco. E aí, a gente faz aquele bombonzinho maravilhoso de dois amores, tá? Que é sensacional, que mistura os dois recheios, é muito gostoso, eu tenho certeza que vai fazer o maior sucesso esses ovinhos aí no seu cardápio. Então, não deixe de fazer. Então, aqui, para oferecer para os meus clientes, eu coloco nessas marmitinhas de alumínio, essa daqui é de 500 ml, e aí eu vou e coloco os ovinhos aqui dentro, tá? Você vai colocando aí da maneira que você acha que fica mais tinho. Cabem 4 ovinhos aqui, tá? E aí fica muito, muito lindo para você vender. As pessoas estão comprando bastante. Aqui tá, é o campeão de vendas aqui na nossa confeitaria. Olha que delícia que fica. Super gostoso, dá até para presentear. De repente a gente pode colocar em uma outra embalagem e fazer uma embalagem presenteável, né? Que vai fazer bastante sucesso. Tá? Coloquei uma tagzinha. Você vai fechar aqui a sua marmitinha. É bom que essa marmitinha de alumínio, ela conserva. Então, alguns produtos vão ter que ficar na geladeira depois, se não forem consumidos na hora. Então, eles já podem ficar dentro da marmitinha. Aqui eu amarrei um barbantezinho, esses de... uma corda, né? Parece uma cordinha. E aí, eu fiz aí um detalhezinho. Só pra ficar mais bonitinho a apresentação. Tá? E ficou assim a nossa marmitinha com os mini ovos de Páscoa maravilhosos.